apresentar, né? A gente ficou de estudar o texto de Marcos, capítulo 1, né? Do verso 1 ao 13, que é a parte introdutória do texto de Marcos. Mas antes da gente entrar nessa parte especificamente, eu queria propor com vocês uma divisão, né? Um esboço, uma estrutura do livro de Marcos, que é mais ou menos por onde nós vamos caminhar nas nossas aulas, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Então, essa organização do texto, né, ela não é uma tarefa muito simples, né, mas a gente pode separar, né, algumas coisas significativas que nos ajudam a fazer, né, essa divisão, a traçar uma estrutura, um esboço, né, para o texto de Marcos. Marcos é um livro que tem 16 capítulos, então é um livro relativamente tranquilo de ler, né, não é um texto de Salmos, né, tem um monte de capítulos, né? Então, é um texto tranquilo de ler. E aí, alguns pontos relevantes que a gente pode traçar e propor, né, uma divisão seria primeiro, o contexto espacial, né? Então, quando a gente observa o contexto espacial dos textos, né, das narrativas que estão lá em Marcos, a gente pode fazer alguma divisão, né? Então, primeiro ali, você tem um prelúdio ali às margens do Rio Jordão, né? Que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, que é o texto do capítulo 1, do verso 1 ao 13. E aí depois você tem 3 momentos na história, né? Na narrativa. Primeiro é o ministério de Jesus ali na Galileia, né? Então você vai ter uma sucessão de milagres, né? Que ele faz, todo o ministério dele ali na Galileia vai ser trabalhado nesses versículos do 1 ao 14 até o 9 ao 50. Depois, você tem a subida de Jesus para Jerusalém. Então, é espacial. Primeiro, você tem o Jordão, depois a Galileia, depois Jerusalém, onde vai ter, então, a paixão, né? Onde Jesus vai ser crucificado e morto, né? E temos todo o relato da paixão ali. Então, essa é uma forma de nós dividirmos, né, o texto de Marcos. Uma outra maneira que nós podemos pensar em relação aos personagens, né? Como que se dá esse relacionamento entre os personagens. E aí a gente podia definir algumas etapas dentro desse contexto. Primeiro, esse encontro de Jesus com João Batista, né? Que é o prelúdio, é o início do texto. As relações de Jesus com os seus discípulos, né? Em oposição aos seus adversários, porque aí você tem o chamamento dos 12, né, o chamamento dos discípulos, para ficar com eles, né, aquela questão do trabalho de Jesus com esses discípulos, e também os conflitos que Jesus vai ter com os seus adversários. Tá? Isso está aí nesses textos aí, do 1 ao 14 até o 6 e o 6. E também a incompreensão dos seus discípulos sobre a missão de Jesus. Né? Então, isso a gente também vai observar ali. Depois de sua paixão anunciada, ou seja, quando Jesus começa a falar da necessidade de morrer, da necessidade de sofrer, os seus discípulos não conseguem compreender bem do que Jesus está falando, tá? Então é uma outra forma de dividir, né? E os enfrentamentos em Jerusalém, né? E aí você tem, quando Jesus já está aí no relato já da paixão, né? Já é preso, está passando pelo julgamento, enfim, para ser morto, crucificado. Você tem aí, então, os enfrentamentos, aí, o abandono dos discípulos, né, até a fuga de todos, né, o túmulo vazio, o túmulo, né, que as mulheres fogem do túmulo quando vem o túmulo lá. Então, você tem essa possível divisão. Né? E, por último, é a identidade de Jesus. Né? Essa é uma outra forma que a gente poderia pensar. Se a gente olhar, né, como é que se desenvolve essa narrativa, você tem a identidade de Jesus no centro. Né? Então, primeiro você tem ali Jesus sendo batizado e uma voz que vem de Deus, né, dizendo que ele é o filho amado dele. Né? Então, aí você tem esse início. Depois, você tem aí a revelação da confissão de Pedro, né? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, não é isso? E até a proclamação, a confissão, né, do centurião romano, já lá na crucificação, que reconhece ele como filho de Deus. Então, se nós olharmos, né, olharmos todas essas questões, nós vamos ver que esses 3 modelos, de certa forma, convergem para um único texto, que é o texto de Marcos, capítulo 8, verso 29, né? Que é esse aqui que eu vou botar aqui para você.
E Jesus lhes perguntava: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Né? Então, esse verso, né? Todos aqueles 3 modelos, deixa eu voltar lá só para vocês verem. Todos esses 3 modelos aí, né, de propostas, de estruturar, né, com base num contexto espacial, com base nas relações entre os personagens, ou com base na identidade de Jesus, convergem para esse texto. Ele, na verdade, é o texto-chave, vamos dizer assim, do texto de Marcos, né? E a gente pode propor uma divisão, uma estrutura baseada nesse versículo ali, ok? Porque a gente vai ver que antes dessa afirmação de Pedro, você tem ali algo como que escondido. Isso ainda não está claro, né? Então, você tem a autoridade de Jesus, Jesus vai demonstrando a sua autoridade, vai fazendo os milagres, mas ainda não tem uma clareza acerca de quem é esse Jesus, né? Há algo assim escondido. Depois dessa revelação de Pedro, Jesus começa então a trazer os anúncios de que ele precisa, né, de que o filho do homem precisa morrer, precisa sofrer, né, e até culminar aí na crucificação, né, que é o clímax aí do texto de Marcos, né, até chegar nesse clímax aí Mas você tem essa estrutura para a gente ver, Vivi? Tem, sim, eu vou mostrar para Ah, você. tá legal. Eu estava tentando imaginar. Eu acho que está aqui. Vê se dá para ver agora. Não sei se ficou pequeno. Então, nós temos aí um título, tem essas divisões e tem o epílogo, né? Então, você tem o título, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é a parte introdutória, que vai falar sobre o batismo de Jesus, que é esse início do ministério, né? Esse chamamento para uma missão, né? Que o batismo, de certa forma, vai representar isso. E aí você tem essas divisões aí. A primeira divisão é a parte da Galileia, que é o ministério de Jesus ali na Galileia. E a segunda parte já é o ministério de Jesus em Jerusalém. E entre essas duas partes, essa é um esboço até proposto pelo Boring, né? Existe uma seção de transição, ou seja, que é o caminho da Galileia para Jerusalém, que é exatamente esse Marcos 8:22 até o 10:52, que é exatamente essa parte onde o Pedro traz, então, essa revelação, né, de que tu és o Cristo, né? É isso que Pedro fala para Jesus. E você tem o epílogo, né, que vai tratar, então, dessa ressurreição de Jesus, né, e da missão, porque ele fala, olha, voltar para Galileia, eu irei adiante de vocês, né? Então, você tem esse retorno à Galileia aí no finalzinho do texto de Marcos, né? Então, essa é uma possível divisão. Aquela divisão a Teresa mostrou para a gente, né? Ela fez uma divisão tripartida, mas está dentro dessa divisão também, tá? São formas de dividir o texto, né? Eu pontuei ali 3 maneiras diferentes de ver o texto, né? E aí eu achei essa divisão bem interessante, Eu por também. isso eu vou compartilhar ela com vocês. Você gostou, Também. Teresa? Eu gostei. Eu gostei porque eu vi, olha, tem um prólogo e tem um epílogo, né? Você tem 2 locais diferentes, um no norte, na Galileia, e um no sul, em Jerusalém, e você tem a transição do norte para o sul, né? Então, e é bem assim, é interessante porque Jesus faz um inverso aqui, né? Na Galileia é onde geralmente o pessoal de Jerusalém desce a lenha do povo, né? Se a gente lê o livro de Reis, todos os reis do norte, né, que trabalharam assim no norte de Israel, aonde está também a região da Galileia, eles são mal vistos. Mas é exatamente na Galileia que Jesus tem vida, né? A vida dele, principalmente Cafarnaum, que foi um local importantíssimo para ele. Em Jerusalém, no sul, é o lugar da sua morte. E aí você tem esse caminho. Eu gostei muito disso daqui. Achei muito interessante. Eu gostei também. Eu vi algumas, assim, mas eu achei bem interessante essa daí, por isso que eu quis dividir, e principalmente porque ele gira em torno
da fala de Pedro, né, que tu és o Cristo. E a gente vai trabalhar nas aulas posteriores, né, a questão do segredo messiânico de Marcos, né? E aí isso acho que ajuda também, né, esse tipo de divisão a entender um pouco, né, essa questão do que é esse segredo messiânico. Eu acho que para mim acho que ficou bem didático essa forma de dividir o texto. Então, nessa primeira parte, nós vamos ter o ministério de Jesus especificamente ali na Galileia, né? Então você vai ter a derrota, ele derrotando os inimigos, né? Vários milagres, né? Várias coisas acontecendo ali em confronto, né? Com os seus adversários, né? Nós vimos que isso também faz parte dessa parte, faz parte desse primeiro bloco, né? Do ministério de Jesus. Você tem uma sessão aí de transição, né? É interessante, só queria chamar a atenção, aí esquecendo dessa questão, é que essa cegueira, né? Eu falei que esse texto de Marcos, capítulo 8, verso 29, que é a revelação do Pedro, né? É um ponto de partida, vamos dizer assim, para que que Jesus comece a trabalhar, então, né? No caso, o evangelista comece a trabalhar essa questão da necessidade do filho do homem sofrer, né? E aí ele é um prelúdio, né, para essa primeira parte aí. E é interessante que ele vai falar, né, que essa sessão transicional, né, que é o caminho ali para Jerusalém, essa transição vai apresentar, vai ser a transição da cegueira para a visão. Por quê? Aqui na primeira parte, não se tem noção de quem é esse Jesus. Não se tem noção da sua identidade, quem é ele, né? Ele foi batizado por João, começa a pregar, começa a fazer uma série de milagres, uma série de curas, exorcismos. E o que está acontecendo? Não está muito claro para os discípulos e para as pessoas que estavam ali quem ele era, né? Então, depois dessa revelação, Jesus começa a anunciar, né, que ele precisa morrer, né, que o Filho do Homem tem que sofrer, que tem que morrer. E isso ainda não está claro. Mas lá em Jerusalém começa a ficar claro a identidade, né, nessa segunda parte, de quem é esse Jesus. E aí é interessante isso, porque essa primeira parte representa essa parte da cegueira, né? A cegueira dos seus adversários que não conseguiam compreender a sua mensagem, né? A cegueira dos próprios discípulos que não estavam abertos totalmente, né? A mensagem de Jesus no sentido de quando Jesus abria para as pessoas, né? Vamos dizer assim, para além dos judeus, né? Isso não ficava, havia um certo confronto, né? Uma dificuldade de aceitação. Então você tem essa passagem, né? Da própria cegueira que é difícil, né? Às vezes para o homem em si, né? Entender esses desígnios de Deus, esse processo salvífico, né? Quem é Jesus? Ele se revela depois, né? A gente precisa entender que o evangelista, lembrando novamente, está escrevendo a partir, né, de uma revelação de ressurreição, de um evento de ressurreição. Então, ele está tentando mostrar e traçar isso. E antes isso não estava claro. Quem era Jesus? Essa identidade não estava claro. Mas, a partir do momento, né, que isso chega até a crucificação, e aí você tem a crucificação ali como clímax, e a ressurreição de Jesus, essa identidade de quem é Jesus, de Jesus como Cristo, então isso começa a ficar claro para os seus ouvintes, né? Não só para os discípulos que estavam com ele, mas até mesmo para o centurião romano, que lá no final, lá na crucificação, reconhece Jesus, então, como Filho de Deus. Então, é isso que esse texto quer mostrar, essa divisão procura mostrar para a gente. Tudo bem até aí? Ok? Ok. Obrigada. É porque eu não estou vendo, então se vocês falarem e fizerem gesto, eu não vejo nada. Ok, então. Vamos para o próximo. E aí nós chegamos aí no verso, né? Essa é a divisão que eu queria mostrar, tá? No final ali você, então, tem o finalzinho, né? Que é a segunda parte lá com o epílogo, que com a ordem da pós-ressurreição para voltar a Galiléia e seguir Jesus que vai diante deles. Aqui começa, então, o nosso texto. A gente vai tentar trabalhar, né? E a Tereza, a gente depois vai
direitinho, mas tentar trabalhar com essas, de acordo com essa divisão ali, né? Que eu acho que é interessante. Capítulo 1 de Marcos diz assim: e foi assim que João Batista apareceu. Na verdade, eu já estou no verso 4, tá? Eu vou deixar aí os primeiros 4 versículos que a Teresa vai trabalhar com eles. Eu vou a partir do verso 4 em diante, mas o iniciozinho já começa com o título, né, do Evangelho, que Eu vou pode ter sido trabalhar um o título. 4. Vai trabalhar o 4? Ih, eu vou ter o 4 aqui, não tem problema. Tem não. Não tem Tem problema problema não. Tá legal. Beleza, porque o verso 1 já começa com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós falamos sobre o que era Evangelho, né? Acho que foi na última aula que nós falamos sobre isso, né? E que isso poderia ter sido um título, mas de certa forma, por conta da linguagem, já é uma linguagem, né, do imperador, isso provavelmente poderia trazer algum problema, né? Lá para o Marcos, né? A forma como o Marcos expõe aquilo ali, né? Mas a gente já trabalhou isso na última aula. Eu vou a partir do verso 4 a 8, diz assim: foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então, esse texto que a gente vai trabalhar agora, ele vai falar sobre o batismo de Jesus por João Batista. E aí a gente tem muitas fontes, tá, que vão falar sobre o João Batista, tá, fontes diferentes. Eu botei aqui o Joséfo, né, e algumas fontes cristãs que estão nos evangelhos, né, mas você tem outras fontes falando de João, e essas fontes, elas geralmente vão descrever João dentro do contexto de Jesus. Ninguém quer falar do João, eles querem falar de Jesus e aí traz o João junto, né? E aí, geralmente, eles estão fortemente ligados, né? São apresentados de forma ligadas, né? E na concepção cristã, você tem algumas diferenças, né, de relatos. Eu botei alguns aqui, que o Tassi apresenta para a gente, né, de Joséfo, que é uma fonte não cristã, né, vamos dizer assim, que não tem todo esse aparato cristão envolvendo, né? Por outro lado, você não pode ter uma leitura totalmente acrítica dele, porque ele pode ter apresentado João de uma forma que fosse melhor para o seu público, né? Para o público para o qual ele está escrevendo. Mas a gente consegue ver algumas diferenças, né, entre essas duas fontes sobre João. O José, por exemplo, não fala nada sobre a sua origem ou sobre a circunstância do Batista, né? Não fala acerca de nada a respeito da origem do Batista. Já as fontes cristãs, você tem ali falando que João, né, tinha origem sacerdotal, que o pai de João era um sacerdote. Isso está lá em Lucas. Lucas é o único que traz essa questão, tá? E há uma possibilidade dele ser, né, de fato, de uma família sacerdotal. Por quê? Só um minutinho, pronto. Porque o João, quando ele batiza, ele cria um distanciamento em relação ao tempo. Nós vamos entender por quê. Ele cria um distanciamento em relação ao tempo. E esse distanciamento, né, essa questão toda é complicada. Ele é como se ele rompesse com essa origem sacerdotal dele. Né? Então, a grande possibilidade há uma discussão, né, se é ou não, mas há uma grande possibilidade da origem, né, de João ser realmente histórica, até por conta disso, né? Porque ele rompe com essa origem sacerdotal quando ele prega o batismo de arrependimento, né? E aí, de certa forma, ele rompe também com o templo e com o sacerdócio do templo, e inclusive isso traz uma série de questões, né, em relação a ele, dificuldades para o próprio João.
nós temos algumas semelhanças, né? O pessoal sempre fala, João era essênio, né? Aquela coisa toda. Há algumas semelhanças, né? Não há sombra de dúvida que há algumas semelhanças, né? O rompimento com o tempo, né? Uma delas. A questão de João estar no deserto, né? Qumran também estava no deserto. A gente precisa só fazer uma diferenciação que Qumran não necessariamente é só Qumran que é o essênio. O grupo de essênios é bem mais amplo do que Qumran, né? Qumran é uma parte, né, dos essênios, né? Mas o grupo de essênios tá para além de Qumran. Mas o que a gente consegue ter hoje de documento acerca deles é o que está em Qumran, né? E aí você tem, de fato, alguns pontos de semelhança, mas não necessariamente você pode afirmar categoricamente de que ele é, né, ou não essênio, mas há uma discussão acerca disso, ok? Se nós olharmos aqui a data de nascimento e morte, a gente vai ver que tem diferença também nos relatos, né? Porque lá no Evangelho, né, de Lucas, vai falar que ele aparece no 15º ano do imperador Tibério, né, em torno de 28, e que foi executado logo depois, né, e a gente sabe que, pelo motivo, né, os evangelhos vão dizer que é a questão de João, né, recriminar, criticar o fato do rei Herodes Antipas, né, se casar, né, com a mulher do seu irmão, né, Herodes, está nos textos dos evangelhos. No entanto, o Joséfo ele vai falar que a execução dele ocorre por um motivo político, né? Eu até anotei aqui, diz assim, olha, Herodes temeu que a enorme influência de João sobre as pessoas provocasse uma espécie de revolta e considerou muito melhor eliminá-lo antes que enfrentar depois uma situação difícil com a revolta e lamentar a decisão. Antes que as coisas piorassem, ele mandou encarcerar o Batista na fortaleza de Maqueronte e mais tarde o executou. Tem essas divergências. É claro, gente, que a gente precisa lembrar que o rei Herodes Antipas ele perdeu a batalha contra o rei Nabateu Aretas. E ele, na época que ele queria se casar, né, com a Herodíade, queria, né, se separar da mulher dele, a mulher dele era uma princesa nabateia, né? Era uma princesa, era filha do rei. Então, geralmente esse tipo de casamento é para estabelecer uma aliança, né? Para trazer tranquilidade, estabilidade para uma região. E quando ele faz isso, ele cria um certo confronto ali com aquela... A Teresa acho que saca mais essa parte de geografia ali, mas a Pérea ali, né? Onde o rio faz fronteira, né? Com os nabateus. É uma Eu região tive fronteiriça. lá no local dos nabateus, em Petra. É interessantíssimo. É É bem região para fronteiriça. baixo. O É, local dos nabateus mesmo é bem para baixo. Não sei se a Beth foi em Petra quando foi em Israel. Não? Foi, Foi? estivemos em Petra. Então, Petra era o local dos nabateus. Isso aí. Muito legal aquele local, muito lindo aquilo, né? Então, mas o fato de João, por exemplo, criticar, né, esse ato do Herodes Antipas pode não ter sido visto, né, como os evangelhos trazem, não como uma crítica, né, à conduta dele, mas pode ter sido visto pelo rei como uma questão partidária, né, de João está tomando partido de um outro grupo, né, que seria o grupo ali dos nabateus. E considerando a influência que ele tinha, isso pode ter sido um dos motivos, né, dele ter sido executado. Então, assim, é só para mostrar que existem diferenças, mas embora tenham essas diferenças, as fontes atestam, né, para a pessoa histórica, né, de João Batista, embora tenham essas pequenas diferenças. Tá ok? Regula aí meu tempo, porque eu não estou vendo. 27. Ok. Então, gente, só para a gente ver aqui basicamente um pouquinho sobre o João Batista,
O povo, João Batista era aquele que batizava, né? Teresa vai falar um pouco sobre o verso 4. E o povo judeu, ele era adepto, né, de inúmeros ritos de purificação. Acho que a Teresa falou na primeira aula, né, da comunidade de Qumran, que tinham vários e vários ritos de purificação. Então, isso fazia parte do cotidiano deles, né? Só que o João, ele traz um novo significado para isso, né? Você não precisa... O batismo de João não é só para purificação, é um batismo de remissão de pecados, né? Ele traz um novo significado, né? É uma outra questão. Então, os ritos de purificação eram comuns naquela época. E, além disso, né, o João é aquele que se coloca como alguém que tem autoridade para batizar, né? Foi o primeiro, por isso ele é chamado de batizador, né? Foi o primeiro que começou essa questão. Haviam outros, né? O Joséfo menciona um tal de Banos, né, que vivia no deserto, trazia uma veste feita de folhas, comia alimento silvestre, se lavava várias vezes ao dia, de noite, com água fria para purificar-se, para vocês terem uma ideia. Então, havia outras pessoas que viviam no deserto, viviam dessa forma austera, como João, tinham esses rituais de purificação, né? Mas o batismo de João, ele tem essa diferenciação porque é um batismo para remissão de pecados, né? É um batismo para remissão de pecados. E ele está no deserto. Isso aqui eu achei muito interessante porque o deserto é um local de muito simbolismo. Não sei se a Teresa vai falar nisso. Se eu for falar, você me fala que eu paro. Mas, assim, porque os grandes eventos de Israel aconteceram no deserto. Você tem o Êxodo, né? Você tem a Aliança no Sinai, os 40 anos passados no deserto. Então, essa ida ao deserto, né? Ela evocava, de certa forma, essas memórias, né? E isso é muito interessante. Principalmente porque, se você considerar, eu botei aqui embaixo, mas eu vou falar dele agora, os movimentos proféticos. Naquela época, existiam muitos movimentos proféticos, tá? Várias figuras que procuravam trazer uma renovação, né? Vivi, vai cair em 10 minutos. Já vai cair? Meu 10 Deus. minutos. Tá? 10 minutos. E esses profetas, né? Alguns deles eram arquétipos, né? Acho que eu falei isso, do profeta Elias, ou se baseavam nos grandes profetas oraculares, né? Do século 8, enfim. E aí eles iam, né? A tendência deles era exatamente trazer essa mensagem, anunciar essa mensagem de arrependimento, de julgamento escatológico iminente, né? Que é basear basicamente o que o João fazia. Então, de certa maneira, o João Batista, ele é um profeta, né? Ele é visto como um profeta, ele está dentro desse movimento profético que era comum naquela época, tá? Como eu falei, ele proclamava um batismo para perdão de pecados, e quando ele fazia isso, ele confrontava com o templo, porque o templo era o local oficial para que essa remissão acontecesse, né? Você fazia lá seus sacrifícios, enfim, toda aquela questão para que você pudesse ser perdoado. E aí vem o Batista e fala, não, você só precisa ser batizado e aí os seus pecados são perdoados, você precisa ter frutos de arrependimento, né? Então, assim, é uma outra questão. Ele rompe, de certa forma, com esse tempo, e isso certamente trouxe dificuldades e trouxe para ele muitos adversários, tá? E ele tinha uma aceitação muito grande do povo, né? Tinha uma aceitação muito grande do povo. Tereza, acho melhor a gente sair, porque vai cair. E a gente ainda tem 8 minutos. Tem Pode 8? falar. 8? Então tá bom. Eu vou ter que dar uma acelerada, porque a Tereza ainda tem que falar, né? Mas vou só cortar algumas falas minhas. O batismo de Jesus, né? Então, Jesus, ele, em algum momento da vida dele, ele decide ser batizado por João. É isso que o texto de Marcos nos fala. E esse batismo de Jesus, ele é um evento de certo constrangimento para a igreja. Então, isso mostra que esse evento, de fato, aconteceu, né? Porque é um evento histórico, né? Porque se não fosse um evento histórico, dificilmente estaria nos textos, né? Por quê? Porque o batismo de Jesus, primeiro, quais são as duas problemáticas, né, para a tradição cristã? Primeiro, o batismo de João era um batismo de arrependimento de pecado. E aí Jesus vai e é batizado por ele. Isso quer dizer que Jesus
tinha pecado? Esse é o primeiro questionamento, né? A gente vai falar disso, hein, na exegese. Não vou entrar nessa questão, não. Eu só vou citar. Mas é interessantíssimo isso, né? É muito. A segunda questão é porque a superioridade, né? João que estava batizando, a superioridade de João em relação a Jesus. Então, essas são duas problemáticas, né, em relação ao batismo de Jesus. Então, desde o início, né, você tem uma série de narrativas, tanto cristãs quanto as que não estão dentro dos textos canônicos, né, que procuram, são mais apologéticas, né, no sentido de florear, né, de tentar amenizar esses conflitos, né, essas tensões que existem nesse evento batismo de Jesus por João, né? E aí eu citei aqui o próprio Marcos mesmo, né? Ele vai falar que Jesus foi batizado por João, mas logo em seguida ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma diferenciação ali, não é qualquer pessoa que está sendo batizada. Jesus vai ouvir uma voz, a voz de Deus, né? Que vai falar para ele que tu és o meu filho amado, né? Então, isso já traz, né, essa questão da superioridade de Jesus, né, em relação ao próprio João. Então, você vai ver vários textos, eu coloquei alguns aqui, Mateus capítulo 13, né? O Mateus ele vai falar que João, ele se nega a batizar a Jesus, né? É essa tentativa, né? O evento está escrito em Marcos, né? Jesus foi lá para ser batizado. Aí o Mateus, ele já vai trabalhar isso melhor. Ele vai falar, olha, João se negou a batizar Jesus, mas Jesus vai insistir, dizendo que é necessário que se cumpra toda a justiça, né? Então, Jesus, ele se aceita, se permite ser batizado, não como pecador, mas como justo, né? O João também não vai narrar esse batismo, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Lucas nem vai falar que Jesus foi, né? Foi preso, né? João foi preso antes de Jesus ser batizado e por aí vai. Nós temos ainda outros textos que não estão na Bíblia, né? Que vão tentar amenizar, né? Trazer uma certa diminuir, né? Essa tensão que esse evento traz. Por isso que essa tentativa, né, das narrativas de amenizar, né, ou mesmo de nem citar, né, que Jesus foi batizado por João, isso é uma prova de que esse evento, de fato, é historicamente confiável. Tudo bem até aí? Espero que eu não tenha falado muito do que você ia falar, Teresa. Não, tranquilo, tranquilo. Quanto tempo eu tenho aí, Teresa? 4 minutos. 4 minutos. Então, gente, Jesus, eu botei aqui o texto do Pagola, eu gosto desse livro do Pagola, ele diz o seguinte: se Jesus se fez batizar por João, significa que ele compartilhava de sua visão sobre a situação desesperada de Israel. Porque, na verdade, é isso. Jesus, em um determinado momento, ele compartilha da visão do João e decide ficar com João, ser batizado por ele e adere ao movimento de João. É isso que acontece, né? O povo precisa de uma conversão radical para acolher o perdão de Deus. Mas Jesus compartilha também da esperança de João, de que Israel será restaurado e a aliança renovada, de forma que as pessoas desfrutarão de uma vida mais digna. Então, ele assume o batismo como sinal de um compromisso, de uma mudança radical. Isso aí é um texto do Pagola, que eu achei legal trazer para vocês, mas é basicamente muito bom, né? Basicamente isso. Ele decide, então, ser batizado, né? Ele adere a esse movimento de João, ele tem consciência desse movimento, adere, mas em algum momento a gente vai ver que esses caminhos dele juntos vão se separar. Jesus, em um determinado momento, vai falar, não, eu não posso continuar aqui, e começa um novo projeto, um projeto separado do João, tá ok? Tereza, eu acho melhor sair e voltar. Eu estou aqui preocupada com o tempo. Você tá aí? Então tá, gente. Vamos encerrar e entrar novamente, que aí realmente não cai na nossa cara, né? Mas é menos... Porque eu estou preocupada com o tempo aqui, é então mais tá. fácil. Então vamos encerrar, tá? E entrar novamente. Tá bom. Bom, gente, então, o que acontece? Jesus, ele adere ao movimento de João, porque ele entende, né, que, assim como João,
ele espera que esse momento de renovação, ele quer fazer parte desse judeus, desse grupo de judeus que vão presenciar isso, que vão vivenciar isso, momento de renovação, de aliança, de restauração de Israel. Ele entende isso, ele acredita, ele tem essa esperança e ele adere ao movimento de João Batista. Só que a gente vê ao longo da caminhada, né, dos próprios textos, né, dos evangelhos, quando a gente lê, a gente vê que em algum momento Jesus ele se separa do João, ele começa a viver de uma forma diferente do João. Né? Ele começa um projeto diferente. Inicialmente ele adere, provavelmente ficou lá com João Batista, né? Porque as pessoas que se batizavam, umas voltavam para as suas casas, mas outras permaneciam com João, né? Trabalhando com ele nessa tarefa que ele tinha. E Jesus possivelmente permanece, né? Com João Batista. Mas em um determinado momento ele decide se separar, ele começa um movimento sozinho, né? Sem o João Batista, um movimento próprio, né? E aí tem algumas diferenças, né? Porque aí, embora ele mantenha essa esperança, né? Essa esperança do João Batista, você vê que a mensagem dele é uma mensagem mais focada na salvação do que do juízo, né? Então o João ele tinha essa mensagem, né? De foco no juízo. Isso fazia parte desses movimentos proféticos. Né? Essa mensagem focada no juízo escatológico de Deus, da intervenção de Deus, trazendo juízo, né? sobre o povo. A própria noção de deserto, se a gente pensar, era um momento de grandes feitos, né? Onde as pessoas estavam muito próximas de Deus, ali vendo altas coisas, né? Altas revelações de Deus, mas também era um momento de dificuldade, né? De descrença. Né? Então você tem essas duas pontas aí, né, dentro dessa questão do deserto, né? E aí o movimento do João Batista, que é um movimento profético, ele vai ter essa pegada, né, de falar, criticar essa ideia de salvação que os judeus tinham, porque eu sou salvo porque eu me baseio, eu sou filho de Abraão, né, descendente de Abraão, que ele critica e chama de salvação como se fosse uma salvação ilusória, né? E a mensagem de Jesus ele não vai trabalhar a questão do juízo, ele vai trabalhar a questão da salvação, né? A salvação que está vinculada à mensagem sobre o reino de Deus. Por quê? Para João, o fim do mundo ele é iminente, ele está a ponto de acontecer a qualquer momento. Mas para Jesus, o reino irrompeu. Né? Quando ele fala quando os demônios se submetem a ele, é porque Deus estaria, o reino de Deus irrompeu na Terra, entende? Então, essa a ideia do Jesus. Né? Então, se o reino está presente, se o reino de Deus está presente, isso é uma notícia que precisa ser compartilhada, que precisa ser dividida. A salvação chegou. Né? Então, são focos completamente diferentes. E aí você vê que há esse distanciamento entre a mensagem do que João trazia e a mensagem que Jesus começa dentro do seu novo projeto, né? Vamos dizer assim. Então, para João, por meio da autodenúncia pública, confissão de pecados, batismo, né? Pode-se ter a salvação no juízo, né? Se você produzir frutos dignos de conversão. Mas para Jesus, Jesus não batiza, né? Ele não fica batizando, ele substitui o rito do batismo pelas curas, pelo perdão, né? E você não precisa ser batizado para ser perdoado. Ele fala, os seus pecados estão perdoados, né? Ele diz isso, né? Você não precisa necessariamente isso em Jesus, né? Ele está substituindo esse rito ali. Então tem essa diferenciação com o Batista. Uma outra forma é que o João ele começa a se portar, né? De forma ascética, né? Então ele tem essa questão, né? Se veste de pele de camelo, né? Ele tem uma alimentação difícil. Tu quer fazer uma pergunta, Vivi? Emerson. Fala. Oi, boa noite. Eu tô chegando agora, mas enfim. Eu vou te interromper para te ver. Tá me vendo? Não consigo te ver, peraí. Ela não consegue ver, mas fala, pastor. Pode falar. Então, a pregação de Jesus, né, realmente ele vem com a mensagem já de uma salvação, né, vinculada ao reino,
aí, principalmente no escrito de João, ele vai relacionar a fé, né? Ao crer nele, né? Ao crer e não ao rito, então, do batismo, né? Sim. Mas Mas o João, a gente tem só que lembrar que o Evangelho de João, ele já está mostrando Jesus ali como o Filho de Deus, já tem aquela autocristologia trabalhada, já vai falar que Jesus estava no princípio, desde tudo. A gente só não pode esquecer disso, né? sim, sim. Não, tá. É que a gente está em Marcos, né? Mas ele traz elementos da fé também? Não traz? Sim. Então, né? Crer no filho, né? Tal. Tá bom. Era isso? Ele traz o elemento da fé, né? Sim. Você quer fazer uma pergunta? Não, é só uma crença mesmo assim. Se realmente também tirar uma dúvida, eu entendo que Jesus traz o elemento da fé. Ele não traz o rito, né? Ele vai inclusive contestar, né, alguns ritos aí. Ele vai trabalhar a questão do rito, né? Porque no Evangelho de Marcos, né, ele vai mostrar muito isso, a questão das curas, dos milagres, né? Isso como sinal de que o reino já se manifestou, entendeu? Sim. Sim. No Evangelho de Marcos isso é muito mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Essas curas, os exorcismos, né? Isso tudo é uma prova de que, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está irrompendo, a salvação está aí disponível para aquele que quiser. Você tem a possibilidade de aceitar ou rejeitar, né? Essa proposta do reino, desse segmento de Jesus. Você tem essa possibilidade, né? E aí é outra questão mesmo de os adversários, por exemplo, contestam, não conseguem entender. É novamente a questão que eu falei no início, né, do caminho, né, da cegueira sobre a identidade, e o caminho que vai mostrar quem é esse Jesus, que esse Jesus realmente é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, né? Então, é basicamente isso. E aí você tem essa diferença aí, só para fechar, para liberar para a Teresa poder fazer a exegese. Jesus, ao contrário de João, né? Você não vai viver mais de maneira cética, nem vai viver mais no deserto. Pelo contrário, ele vai caminhar ali, né? A Teresa mostrou algumas aldeias, né? Pelas quais ele passou. Ele vai evitar as grandes cidades, né? Mas ele vai estar no meio do povo. E aí vai ser chamado de comilão, de beberrão, né? Você tem as refeições, né? Que tem um lugar importante ali no ministério de Jesus, né? Enfim. Então você tem uma outra forma de trabalhar, né? Essas questões, né? Diferente do João. Por isso que a gente fala que no início ele se vincula de certa forma a mensagem de João, porque ele entende, né? Aceita essa mensagem, compartilha dessa mensagem, mas depois ele se separa, se distancia de certa forma do João. E aí você tem essas diferenciações aí que são visíveis, né? E aí, só para fechar, eu deixei um textinho aqui. Como eu disse, eu gosto desse livro do Pagola, e aí eu botei aqui. Para proclamar a sua misericórdia de maneira mais sensível e concreta, ele vai se dedicar a fazer algo que João nunca fez, né? Que é curar os enfermos, aliviar as dores das pessoas abandonadas, tocar os leprosos que ninguém tocava, abençoar e abraçar as crianças. E com isso as pessoas vão sentir essa proximidade salvadora de Deus, inclusive, né, os mais esquecidos e os desprezados, que seriam os arrecadadores de impostos, as prostitutas, os samaritanos, os endemoniados, as pessoas que não eram bem vistas, né, estavam à margem. E com Jesus, o temor do juízo vai dar lugar à alegria de acolher a Deus como um amigo da vida. Ninguém mais fala da sua ira iminente. Jesus convida a uma confiança total em Deus Pai. Então, gente, eu vou interromper aqui. Queria terminar com esse texto, que eu achei ele bem... Meu Deus, eu não estou vendo ninguém. E aí a Teresa vai assumir aí. Estão me ouvindo? Agora estou. Ótimo. Eu tinha cortado eu mesmo o meu áudio, né?
Então, gente, nosso texto hoje que eu queria conversar com vocês, bem detidamente, é sobre o batismo de João, o batismo de Jesus e as consequências desse batismo, né? Foi interessante porque do verso 4 eu pulo para o 9 e a Vivi focou bem na questão do Batista, né? Então ela falou bem do Batista e tudo, e é um personagem muito intrigante para mim, né? Então vamos começar e nós vamos seguir essa sequência aqui para tentar, né? Tentar entender um pouco aí o que que esse texto, né, tem a nos dizer. Então, título, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né? Filho de Deus. Eu botei entre colchetes porque em alguns manuscritos essa expressão não aparece, né? Então, nem todos os textos, né, como esse aqui de 1881, né, ele não vai aparecer, né? Então, o texto do Hort, por exemplo, só vai ter princípio do Evangelho de Jesus Cristo, né? É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Vivi falou alguma coisa do título do imperador, filho de Deus, né? Pode ser, né? É algo a se pesquisar, né? Mas vamos continuar aqui. Então, vamos assumir como título do nosso evangelho, que não se chamava Marcos até então, como título do Evangelho de Jesus Cristo. Tem duas pessoas na sala? Admitir, é a Beth. Então vamos lá. Diz aqui o nosso texto, na aberturinha ainda, né? Peraí, gente. Como está escrito no Isaías, o profeta: Eis que envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que chora no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui é uma referência, né, numa parte a Malaquias, né? O meu mensageiro, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, não é uma fala de Isaías, é uma fala de Malaquias, né? Ele mistura, né? E depois, sim, tem a parte clássica do Isaías, né? O qual preparará, Isaías capítulo 40, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama, né? Só que lá no hebraico é voz do que clama, dois pontos, no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que, inclusive, tem a ver com a nossa passagem. Porque o Jordão, né, apesar de ser um local de água, eles estavam no meio do deserto. A proximidade do deserto da Judéia é uma coisa assim, impressionante. A gente em Jericó, que é um oásis, vê o deserto da Judéia, né? Vê ali o Mar Morto. Então vejam só, percebam que há um problema de pontuação, né? Mas o problema de pontuação, de certa forma, nos ajuda a entender a localidade do texto, né? Então, voz do que clama, voz do que chora, dois pontos. No deserto, preparai o caminho do Senhor. Vamos lá, o que nos interessa é o batismo, né? Não é nem tanto a recensão textual, mas é essa questão do batismo, né? Então apareceu João, o batizador, no deserto e proclamando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, né? De forma bem clássica, por enquanto. Essa questão do batismo eu já tinha compartilhado no Facebook, voltei a colocar ele aqui, né, para a gente recordar. Então, batismo, do grego baptismo, né? É a palavra que indica submersão, mergulho, imersão. Em grego helênico, o substantivo baptisma tem mais dois significados, né? Primeiro, é um ato de mergulhar um ferro incandescente em água para lhe fortalecer a têmpera. Pastor Emerson gosta muito de ver Desafio sobre o Fogo, né? E aí, toda vez que eu vejo aqueles caras mergulhando a faca, né, lá naquele negócio, no óleo, sei lá, eu, na mesma hora, me lembro, né? Eu lembro exatamente do texto do batismo, né? Então, o ato de mergulhar, segundo o significado, o ato de mergulhar um tecido para tingir de outra cor. Assim, o objeto do batismo torna-se, ao mesmo tempo, mais resistente
consistente e duro na sua têmpera e algo sujeito a uma mudança real de cor. Olha que coisa fantástica, né? Agora ressignificamos o valor do batismo, pois, ao sermos batizados, nos tornamos uma pessoa mais forte e resistente, seja as tentações do mundo ou a fraquejar na fé, e também mudamos a nossa cor. Se antes estávamos sujos pelo pecado, agora nos tornamos limpos pela paz com Deus. Que coisa bonita que ficou, né? Então é interessante a gente ver. A gente sempre ouve João o batizador, João o imersor, João o, né? E tal coisa. Mas veja só como mudou aqui, né? Como ampliou nossa concepção do batismo. Vamos avançar para o arrependimento. Então apareceu João, batizador no deserto, proclamando o batismo, que já entendemos o que é, e além de emergir, né? Botar para baixo, né? Emergir, né? É também fortalecer. Arrependimento. Grego metanoia. Isso é fácil, né? A gente já ouviu falar muitas vezes. Literalmente sinaliza para uma ação que implica uma mudança de mente, de pensamento, como alguém que abomina seus erros e más ações e decide iniciar um novo e melhor curso de vida ou de propósito. Daí o significado de arrependimento. Sentimento de remorso ou mágoa por uma atitude falha ou má, que leva a uma ação de troca de pensamento, ponto de vista ou de postura com o que passou ou aconteceu. Então, o arrependimento é algo concreto. O arrependimento não é algo que eu sinto, não, ele é algo que tem que ser exteriorizado, porque eu me arrependi daquilo que eu fiz, eu realmente fiquei com remorso daquela coisa errada que eu fiz. E aí eu vou mudar a minha atitude, eu vou mudar o meu pensamento e mudando a minha mente, mudando os meus pensamentos, eu mudo a minha atitude. Então, veja, não adianta só batizar. O batismo ele tem que ter um fruto de arrependimento, né? Ele tem que ter uma demonstração palpável na vida da pessoa de que realmente está disposto a fazer uma mudança, concretamente. E aqui é uma coisa bem semita, né? Apesar do mundo ser helenizado, apesar da língua ser grega, o conceito não é metafísico. O conceito é concreto. O conceito é na vida, né? O conceito é, por isso que até o Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, porque não é uma coisa de sentir, é uma coisa de agir. Então, o arrependimento não é só um sentimento. Ah, eu estou assim, puxa, me arrependi. Não. O arrependimento tem que produzir uma ação concreta, né? Remissão, terceira palavrinha. Olhem lá. Então, o batismo de arrependimento para remissão, né? Afeses, mandar embora, libertar. Então, a remissão é mandar embora, né? Liberando alguém de uma dívida. Então, olha só o que está se tornando o nosso verso, né? E, por fim, o pecado, hamartia, né? Errar o alvo, consequentemente, a culpa, pecado por omissão, né? Falha, uma ofensa, uma violação à lei divina em pensamento ou ato. Então, não é só pecar por alguma coisa que você fez, mas é pecar por alguma coisa que você pensa. É por isso que Jesus vai falar, né? Só de você pecar, só de você pensar, já pecou, né? Já cometeu o pecado, né? A hamartia está feita, né? Diante desse significado, gente, olha como é que pode ser traduzido o verso agora. Apareceu João, o batizador, no deserto, e proclamando o batismo para a mudança da libertação dos erros. Ficou diferente, né? Não ficou? A gente tinha uma coisa que não parecia concreto, né? Mas agora está bem concreto, né? Apareceu João, o batizador, eu acho que não tem aquele E, proclamando o batismo para a mudança da libertação dos erros. Algo concreto. Eu vou mandar embora os meus erros, eu vou me libertar das minhas faltas, né? Diante disso daqui, nós temos um verso, que é do batismo de Jesus. E aí o verso vai dizer assim, olha,
Deixa eu diminuir isso daqui para mim. Essa compreensão do batismo de João nos leva a uma inquietação quando lemos em Marcos 1,9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Ora, se o batismo era para uma mudança de libertação dos erros, está muito estranho Jesus ser batizado, né? Jesus não deveria ser batizado porque, tecnicamente, ele não tinha pecado, né? E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, um pouquinho aqui do local onde Jesus foi batizado, né? Aqui está a cidade de Jerusalém, né? Aqui está a cidade de Jericó e aqui está o local real do batismo de Jesus. Kissar el Yahud, né? É um local que é divisa de Israel com a Jordânia. É esse local aqui nem um pouco bonito. É um local feio para chuchu. É muito feio. É muito mesmo, né? Da última vez que eu fui, foi terrível, se vocês querem saber, porque nessa casinha aqui tinham os guardas da Jordânia com metralhadoras e falando impropérios para a gente, meio que tipo assim, se entrar no rio vai levar bala. Né? Aqui nesse lado, um pouquinho mais para o outro lado do rio, está fora da foto, tem cartazes, não entre na água, não entre na água, cuidado, né? Tamanha é a preocupação com os nossos amigos jordanianos, né? Que podem ficar estressados por um dia lá, né? Alá não estava muito de bem com eles, e aí, problema sério, viu? Então, esse é o local, eu sei que lá em Israel, né, a gente tem aquele local bonito, né? Eles represaram lá o Rio Jordão, e aí vai todo mundo naquela água lá da Sedai de Israel, né? Se batizar, é uma beleza, né? Mas de verdade mesmo, foi nessa água barrenta e feia aqui, ó. E esse riozinho, né, essa partezinha do Jordão é curtinha, ela tem vezes que está pior, né? Tem vezes que está forte, tem vezes que está fraca. Não é fundo não, tá, gente? É rasinho. Muito bem. A grande pergunta... Mas, Tereza, estou atrapalhando, mas Pode tem falar. uma partezinha lá que eles deixam. Tem uma partezinha lá que eles deixam para se fazer batismo. Sim, uma pessoa da nossa igreja foi batizada lá. Tem sim, tem sim. É um pouquinho para lá, eles vendem até as roupas, né? É um local bonito. O parquezinho é bonitinho, né? Só o local mesmo do Rio é que é feio. Não, Né? foi no Rio mesmo, não foi nesse lugar aí que vende roupa, não. Não, mas aonde a pessoa se troca é ali. É porque não está aparecendo na foto, é mais para frente, né? Mais para lá, para fora da foto. Né? Mas é esse o local, esse é o local do batismo de Jesus mesmo. Né? Aqui, tá? Muito bem. A grande pergunta aqui, e aí eu queria botar uma curiosidade para vocês, é a questão do batismo, né? Por que foi no Jordão? Por que ele poderia não ter sido na Galileia ou em algum afluente ali, né? E aí a gente sempre vai ter que recorrer realmente a uma teologia do Antigo Testamento para tentar pensar um pouco, né? Por que foi essa questão no Jordão, né? E aí eu levantei 5 possibilidades aqui do significado teológico do Rio Jordão. O primeiro, o Jordão seria um local de bênção, reencontro e reconciliação, porque ali, né, bem próximo dali, no Val do Jaboque, que o Jacó vai se reconciliar com o Esaú, e não só isso, ele vai lutar com o anjo, né? Então, o Jordão e os seus afluentes ainda têm essa perspectiva desde o livro de Gênesis, na Torá, marcando a Torá, né? Marcando o Jordão dentro da Torá. Depois a gente vai pensar aqui, logo quando o povo chega em Sitim, né? A primeira coisa que eles fazem antes de entrar na Terra Prometida é atravessar o Jordão. E aqui é o mesmo movimento, né? Assim como Israel abre o Mar Vermelho, Josué abre o Jordão, faz um memorial. Então, o Jordão simboliza aqui, nesse momento da travessia com Josué, uma mudança de vida para o povo. Poxa, né? E é tão interessante isso, porque um pouco para frente, o texto vai nos dizer que
o povo atravessou o Jordão, eles celebram a Páscoa e eles comem as novidades da terra de Canaã. E aí o texto vai dizer assim: e neste dia, a partir deste dia, cessou o maná. Então, fechou-se o ciclo mosaico. É um novo tempo para o povo de Israel, né? Terceira perspectiva teológica do Rio Jordão, ele é um local de cura. E aí a gente lembra daqui do Naamã, né? Que foi curado de lepra, de uma doença de pele. O Eliseu manda ele se lavar no rio, ele se lava 7 vezes no rio, Rio Jordão, e ele fica purificado. Então é um local de cura, de purificação, né? Também é um local de milagre, arrebatamento e reconhecimento, porque foi exatamente no Jordão, ali bem próximo, que o Elias e o Eliseu eles atravessam o Jordão a pé enxuto, mais uma vez, né? O Jordão é rasgado, as águas são rasgadas, e o Elias é arrebatado. Não só isso, depois o Eliseu pega a capa do Elias, abre novamente o rio e ele é reconhecido como o sucessor de Elias pelos profetas que veem ele, né? E, por fim, ele é um local de restabelecimento, porque o Elias ele faz, né, com que o machado seja reencontrado, cai aquele pedaço mais pesado do machado na água do Jordão e ele, então, faz flutuar, né? E aí a gente tem, então, esses significados teológicos fortes com o Jordão, como local de bênção, de reconciliação, de mudança de vida, de cura, de milagre, né? De arrebatamento. Então, são teofanias que acontecem ali no Jordão, nas proximidades do Jordão, né? Então, há toda uma mística em torno deste rio. Até hoje, né, gente? Até hoje, porque no Novo Testamento, com Jesus sendo batizado ali, se torna um ponto de peregrinação. Um ponto realmente. Não tem como ir a Israel e não visitar, nem que seja aquele falso local lá do batismo de Jesus. Né? Mas tem que levar o povo lá, que o povo quer ir. A última vez que eu estive no Jordão, tinha uma senhorinha Dona Terezinha, na minha excursão, que ela queria, porque estava frio, um frio danado. E ela queria porque queria entrar no Rio Jordão para se batizar. Aí, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, babou, a Dona Terezinha está tirando os sapatos e a roupa para entrar no Jordão. Corri lá e falei, olha, a senhora não pode entrar aí, não. Estava muito frio, eu ia pegar uma gripe lá, só a graça, né? Mas vamos voltar aqui. As consequências desse batismo, porque, veja, o batismo, a gente agora já sabe que é para uma mudança de mente e para a libertação dos erros. Jesus faz este batismo. Qual o significado de Jesus fazer isso? Pelo menos 2. Primeiro, olha lá, testemunho e identidade. Pensando que o batismo de João foi um movimento popular que atraiu multidões de homens que se reconheciam pecadores, Vivi falou sobre isso, e que precisavam do Messias, eles queriam, ansiavam pelo Messias, o evento do batismo aconteceu para que o povo visse a confirmação da identidade divina de Jesus, que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido e esperado. Isso talvez explique a primeira consequência do batismo de Jesus em Marcos 1, 10, 11. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, estou correndo contra o tempo. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então veja, né? Isso soma-se ao fato desse evento construir uma ponte entre o Deus do céu e os homens na terra. Aqui Jesus, o Filho amado, seria essa ponte entre os Deus e os homens, pois se identifica com eles, com os pecadores. E aí Jesus vai fazer o mesmo movimento que os homens. Então Jesus é a ponte, né? Ele é a ponte que está ali entre os homens pecadores e o Deus dos céus. Caminhando ainda um pouco mais, olhem, segunda consequência do batismo de Jesus, mudança de perspectiva. Também podemos pensar que com esse batismo, que aconteceu quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele queria pontuar que a sua vida teria uma mudança de rota,
pois ele teria uma mudança de mente e de propósito de vida. Isso talvez esteja consoante com a segunda consequência do batismo. Vai falar Marcos 1, verso 12 a 14. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho. Então vejam, começa o ministério público dele. Se antes ele era o carpinteiro lá da Galileia, agora estava lançado a sorte, né? Ele começa o seu ministério. Houve uma mudança de vida, de perspectiva, de propósito para Jesus, né? Reflexão, porque nosso tempo está acabando. Também fomos batizados. Mas o que temos feito com o batismo de Jesus? Temos demonstrado publicamente uma mudança de vida ou a nossa vida segue o mesmo ritmo, o mesmo curso? Continuamos pensando da mesma forma e tendo as mesmas ações, como se nunca tivéssemos sido imersos nas águas. E aí, quando eu estava escrevendo esse texto, eu me lembrei de uma frase de Lutero, né, que ele vai dizer assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. E Lutero dizia que todo dia ele tinha que se batizar. Ele falou: o ideal é que a gente se batize todo dia, né? Para poder enfrentar a vida com oração, com meditação, né? Então o Lutero ele falava: ó, matar o velho homem é todo dia. A gente se batizou, mas não teve jeito. O infeliz sabia nadar. Todo dia ele ressurge, né? E isso é para nossa reflexão mesmo, né? Porque como é que a gente que já foi batizado às vezes se pega agindo da mesma forma, né? Não pode. Eu acho que a compreensão de que o batismo, né, que o João estava fazendo, que Jesus fez, né, e que nós fizemos também, é um batismo que tem que mudar a nossa mente. É um batismo que tem que mudar as nossas ações. É um batismo que tem que realmente exteriorizar uma nova vida, efetivamente, né? E aí eu me lembro de algumas pessoas que eu conheço que você pergunta: mas você vem à igreja há tanto tempo, você não quer ser batizado? Não, não quero não. Batismo é uma coisa séria. E a gente às vezes até fala: pô, que besteira, né? Podia batizar logo. Mas veja, às vezes a pessoa ela tem uma compreensão do batismo, né, que a gente até às vezes esqueceu. Então, que a gente que foi batizado, nós que fomos batizados, que a gente não esqueça disso, que o batismo ele precisa efetivamente mostrar, quando a gente sai das águas do batismo, precisamos mostrar efetivamente que agora somos diferentes, que agora é um outro tempo para nós, que agora a nossa mente, os nossos atos, eles são diferentes. Com Jesus foi uma mudança muito drástica, né? Ele começou o seu ministério, um ministério curto, 3 anos, mas um ministério intenso, né? Que a nossa vida tenha a intensidade de Jesus mesmo, a intensidade de fazer os atos de Jesus, de falar de Jesus, né? De agir como Jesus agiu, né? Meus amigos, essa era a minha partilha da exegese. Era um versinho só, praticamente. E eu queria abrir assim para perguntas, né? Se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa a Vivi, a mim, compartilhar alguma coisa também. Fiquem à vontade, temos tempo. 5 minutos. Vou fazer uma pergunta. Fale. Sempre fala que os profetas acabaram lá em Malaquias, mas parece-me que não. Se João Batista era um profeta e havia outros profetas também, então os profetas não acabaram lá em Malaquias. Eu acho que com a intensidade que era no Antigo Testamento, realmente a gente não encontra mais. Mas você ainda tem essa classe, né? Essa classe dos profetas, ela ainda existe, ela ainda persiste. Eu acho que quando
quando se fala, né, que é o silêncio profético, os profetas não existiam mais, eu acho que está se referindo naquela intensidade, como foi realmente no antigo Israel, né, que acabava um, entrava outro, e às vezes eles estavam até concomitantes, né, que era o caso de Isaías e Miqueias no sul, Amós e Oséias no norte, Jeremias e Ezequiel quase que ao mesmo tempo, né, no exílio, um em Jerusalém, o outro em Babilônia. Eu acho que nessa intensidade do movimento profético não existiu mais mesmo. Mas você ainda tem, porque os movimentos no antigo Israel, eles não cessam, né? Como dos sábios, né? Os sábios, eles também tiveram o seu momento auge, mas depois ele teve o seu declínio. Mas eles nunca deixaram de existir, eles sempre existiram. É que às vezes eles vão existir com mais força, como os nossos movimentos hoje, né? Nós temos os movimentos sociais são assim, né? Eles têm os seus ciclos, né? Então você tem um ciclo que estava forte numa época no mundo, daqui a pouco numa sociedade, daqui a pouco esse ciclo descai e o outro vai subir. É natural, entende, Beth? É o movimento da sociedade mesmo, né? É natural isso, né? Como hoje a gente enfrenta movimentos, né? Que você via que estavam no auge e daqui a pouco você já vê que ele vai estar num declínio e ele vai estacionar, dali a pouco ele vai surgir de novo. É um movimento normal, né? O normal da sociedade, né? De uma sociedade livre, que eu digo, né? Uma sociedade, né? Ô, Tereza, esse negócio que a Tati está falando, que eu citei, né, dos movimentos proféticos, de fato, acho que não tem como ser igual era, né? Mas esse pessoal né, essas figuras, né, proféticas que apareciam, elas tinham em mente, principalmente, esses profetas oraculares dessa época clássica, né, da profecia clássica. Então, eles tipificavam esse pessoal, né? E eles, junto com a memória que eles tinham dos grandes eventos salvíficos, né, que Deus tinha feito, né? Então, isso tudo acabava suscitando esse tipo de movimento, porque o pessoal estava vivendo uma situação difícil na época, né? A gente falou um pouquinho, era uma situação complicada, né? Estar sob o Império Romano era uma situação difícil para os judeus naquele momento. Então, acabava que suscitava, né? Tinha uns que eram profetas de ação, né? Que iam falando que ia atravessar o Jordão, né? E essas pessoas acabavam mortas, né? Porque era tido como uma rebelião, né? Juntava um monte de gente lá elas acabavam mortas pelo Império Romano, né? Mas tinham esses profetas. E o João tipificava esse profeta oracular, né? Meus amigos, temos 1 minuto, tá? Se cair, estamos despedidos. Eu espero que tenha sido uma bênção, né? A exegese. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, tá? Mas querem falar ainda alguma coisa, Beth? Sim, quando vocês estavam falando sobre têmpera, eu vou procurar um livro aqui em casa e vou mostrar para vocês, ou na internet, e vou mostrar quando se faz uma têmpera no aço, muda a estrutura totalmente dos cristais. Legal, entende? Muda. E a têmpera ela tem que ter o tempo certo, né? E também o calor, se não queima a têmpera. Muito bom. Muito bom. Eu quero ver isso aí. Manda pra gente depois. Meus amigos, já era para ter caído.